padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Vivemos hoje a alegria da celebração do 4º domingo do tempo da Páscoa, e nessa celebração bonita nós celebramos a alegria bonita do Dia das Nossas Mães, reverenciando a cada uma delas por sua generosidade e pelo significado tão grande de lições tão importantes de amor na vida de cada um de nós. Ao celebrarmos hoje, parabenizando as nossas mães, neste domingo celebramos também o Domingo do Bom Pastor. Em nossas mães encontramos a experiência bonita do amor de Deus que nos vem, ensinando-nos muitas lições importantes. Por isso, nossos corações se abrem para este forte testemunho de amor de nossas mães e de Cristo, o Bom Pastor, ao celebrarmos neste domingo. Interpela-nos, pois, o comentário sobre o Evangelho de São João de São Cirilo de Alexandria, quando compartilha: a marca distintiva das ovelhas de Cristo é sua disposição para a escuta e sua docilidade para a obediência, enquanto as outras se caracterizam pela desobediência. O verbo escutar, nós o compreendemos no sentido do aquecer o coração e abrir o coração ao que é dito. Na verdade, aqueles que escutam a Deus são por Ele conhecidos, pois ser conhecido significa estar unido. Não há ninguém que seja inteiramente ignorado por Deus. Com efeito, quando afirma, conheço minhas ovelhas, Cristo quer dizer, eu as acolherei e as unirei a mim misticamente por uma união de amor. Podemos afirmar que ao fazer-se homem, ele se uniu à humanidade toda por uma união de natureza e de consanguinidade. Assim procedeu para que todos nos unamos e nos assemelhemos a Cristo por uma relação mística em virtude de sua encarnação. Aqueles, porém, que não guardam a semelhança de sua santidade, lhes são estranhos. Disse ainda, minhas ovelhas me seguem. De fato, aqueles que creem pela graça divina seguem os passos de Cristo. Não obedecem mais aos preceitos da lei, que eram figuras, mas seguindo pela graça divina os preceitos e a palavra de Cristo, elevam-se até a sua dignidade, sendo por conseguinte chamados filhos de Deus. Quando Cristo sobe ao céu, eles também o acompanham. Naquele tempo disse Jesus, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Cristo é o bom pastor, o modelo. Modelo de bom pastor que somos chamados a traduzir também em nossa vida no pastoreio de cada um de nós, pois cada um de nós chamados, cada um de nós tem uma missão. Por isso ele diz, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Exatamente, escutam, conheço e seguem. Para dizer que há uma intimidade que precisa ser construída para nos dar, portanto, essa estatura de sermos também bons pastores naquilo que fazemos, a exemplo de nossas mães, que hoje celebramos com alegria e muito reverenciamos. E o segredo e o ápice é esse, como uma mãe, assim como cada um de nós é chamado a vivenciar e a fazer. Jesus diz, eu dou-lhes a vida e elas jamais se perderão. Ele dá a vida e por isso ninguém vai arrancá-las de sua mão, porque ele, o Pai, que deu a ele as suas ovelhas, ele, o Pai, é maior e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Há uma intimidade profunda, eu e o Pai somos um. O Dia do Bom Pastor, portanto, é enriquecido por profunda reflexão que encontramos nas homilias sobre os Evangelhos de São Gregório Magno. Compartilhe com seu coração quando ele lembra. Lembra Cristo dizendo,
Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, isto é, eu as amo e minhas ovelhas me conhecem. É como se quisesse dizer francamente, elas correspondem ao amor daquele que as ama. Quem não ama a verdade é porque ainda não conhece perfeitamente. Depois de ter ouvido, lembra-nos São Leão Magno, qual é o perigo que corremos? Considerai também por estas palavras do Senhor o perigo que vós também correis. Vede se sois suas ovelhas, vede se o conheceis, vede se conheceis a luz da verdade. Se o conheceis não só pela fé, mas também pelo amor, se o conheceis não só pelo que credes, mas também pelas obras. O mesmo evangelista São João, de quem são estas palavras, afirma ainda: eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Por isso, nesta passagem do Evangelho, o Senhor acrescenta imediatamente: assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai e dou minha vida por minhas ovelhas. Como se dissesse explicitamente: a prova de que eu conheço o Pai e sou por Ele conhecido é que dou minha vida por minhas ovelhas. Por outras palavras, este amor que me leva a morrer por minhas ovelhas mostra o quanto eu amo o Pai. Conceda-nos, Deus, supliquemos a graça de compreender este mistério do amor, para que nossa vida não seja marcada pelas estreitezas do egoísmo e da mesquinhez, mas a vida de cada um de nós seja uma força generosa no coração do nosso mundo, ajudando o mundo a abrir-se e a encantar-se com este amor de nosso Deus. Supliquemos esta graça, unidos ao coração da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira